Olá, amigos e amigas, telespectadores assinantes da TVC, através aí da sua operadora TVC, você de Itabuna e Ilhéus, você também que nos assiste pela internet, através do www.tvi.tv.br, em qualquer parte do mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Correia e Ronald Khaled, estamos aqui para comentarmos assuntos interessantes que diz respeito ao nosso país, a nossa Bahia, a nossa Itabuna, tudo que foi notícia e que vai ser durante esta semana. Um abraço, Ronald. Um abraço, Barbosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectadores da TVI. Boa noite, Rui. Um abraço. Um abraço, Barbosa. Um abraço aos telespectadores. Pois é, esse programa a gente grava na sexta-feira, vai ao ar na sexta, né? E inédito, e durante a semana, reprises aí no sábado, no domingo, na segunda. Você pode entrar no site tvi.tv.br, em programação, você vai clicar lá e vai conferir os horários que você vai assistir às reprises desse programa, ok? Bom, a gente tem muito assunto para falar aqui hoje sobre política, né? Sobre o que está acontecendo no Brasil. Mas vamos começar com um tema que é recorrente, infelizmente, em nosso país, há alguns anos, e Itabuna, né, que já encabeçou essa lista aí de cidade mais violenta para jovens de 16 a 21 anos. Né? Então, hoje a gente vai fazer uma análise de como é que está essa situação. Itabuna saiu desse mapa, né, não saiu. Essa semana que passou tivemos tiroteio em vários bairros da periferia aqui de Itabuna. Segundo a Polícia Civil, troca de tiro entre gangues, entre bandidos, traficantes, mas que assustou a população e aterrorizou Itabuna, né? Assim como em grandes cidades está acontecendo todo dia. A exemplo disso, o Rio de Janeiro, que agora está sob intervenção federal, né? A gente vai comentar sobre isso, porque prejudicou a reforma da Previdência, que, né, não pode ser mais votada enquanto estiver nesse estado, né, de intervenção. E aí, Ronald, Rui? Esse caso da intervenção, o que está acontecendo agora é que a turma do Deixa Disso quer restringir a ação da turma lá da intervenção, né? Então, existem aquelas nuances, pode invadir, não pode invadir, e os especialistas acham o seguinte, que se for para atender a tantos requisitos, que não adianta não fazer intervenção. Intervenção pressupõe mesmo assim uma ruptura até com a ordem estabelecida, né? Você tem um estado de guerra, então você tem ali 1000 casas geminadas, então é impossível você fazer uma ação policial sem invadir. Então tem que chegar à conclusão de que tipo de invasão que querem no Rio de Janeiro. Inclusive chegaram a comentar um mandato coletivo, né? Mas isso não pode, né? Isso, o mandato ele tem que nominar contra quem, né? Tem que indicar o endereço, é o que diz a lei. Agora, no Rio de Janeiro já houve situações que foram expedidos, né, mandatos coletivos, né? Há também entendimento nesse sentido. O problema, Barbosa, é que a intervenção, ela de repente, ela passou aos olhos dos críticos, né, ela passou a ser um ato, né, digamos assim, de força, que de fato, né, mas a força é derivada do ato, mas foi uma decisão consensuada com o governo do Estado. O governo do Estado admitiu que não tinha como mais fazer a segurança pública, porque inclusive já havia denúncia de que os batalhões, o próprio ministro da Justiça, né, ele deve ter informações do serviço de informações, de que o Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil e Militar, estava toda corrompida. O ministro da Justiça, com a responsabilidade de um Torquato Jardim, que é um jurista com essa responsabilidade, não vai inventar uma história dessa. Tá certo? Então, não há... E foi aprovado pelo Congresso. Né? E com uma votação expressiva. Muito, né, expressiva. Então, os críticos veem agora, estão atacando, porque diz que não vai resolver, porque a crítica não é a intervenção, mas uma intervenção comandada pelo Exército. Ora, entendeu? Dizendo o seguinte, que não é, e de fato não é expertise do Exército, tratar de situações internas. Agora, no nosso caso, há que se admitir que o Brasil tem uma larga experiência, o Exército tem uma larga experiência em intervenções desse tipo. Por exemplo, fez isso no Líbano,
fez isso no Líbano, Haiti. No Haiti, né, com experiência lá, chegou a ter 30, rodou a tropa, 37 mil homens tiveram experiência no Haiti. Agora, isso é de um lado. Do outro lado do Exército também, eles têm a preocupação com a chamada garantia constitucional. Ó, se eles são treinados para a guerra, numa situação de intervenção, se o inimigo está com um fuzil, é uma situação de guerra. Então, como no Haiti, a ONU deu poderes para que eles pudessem abater, porque não é da normalidade. Isso é um prato cheio para os intelectuais. Exatamente. Né? Aí então, na jogada, citar o problema da Constituição, a falta das garantias individuais. Exatamente. Mas o problema no Brasil é complicado, porque o problema da violência no Brasil está muito relacionado com o problema urbano, o tipo de urbanismo que nós temos, né? As favelas. Aí Itabuna tem isso aqui. Quem é que vai lá no Alto do Urubu? Não é ninguém. Não vai polícia, não vai ninguém. É um território sem lei. Né? Então é uma coisa muito específica. Não dá para combater essa violência toda com tantos milindres, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Agora, de outro lado também, é importante ressaltar que não se faz também só ações preventivas, ações de inteligência, porque você pode ver que o Exército assumiu, mas o comandante interventor, certo? Ele disse, a primeira coisa que ele disse para a imprensa, não tenho nada a comentar. Por quê? Ó, ele está querendo se afastar dos holofotes, né, da imprensa. Mostrar serviço, mostrar o resultado. Exatamente, e está fazendo planejamento, está fazendo isso sem alarde, para que não gerar aquela expectativa. Agora, de outro lado, né, o planejamento vai contar com ações efetivas, porque não adianta você levar o Exército, né, fazer a limpeza e deixar lá as mesmas condições, né, de miséria, de inabitabilidade e tudo isso. É isso que tem que ser uma coisa complexa, não terá resultado imediato, mas eu acho que com a expertise das Forças Armadas, com essa estratégia toda, porque aí não é só a bandidagem que está sendo vista, mas sobretudo o aparato estatal, o aparelho Estado, oficiais, civis e militares, totalmente corrompido. Então, o papel do Exército... A nossa violência, né, não se justifica. Porque países, a gente falou isso aqui, países como a Índia, países mais pobres que o Brasil, o Paquistão, não tem esse tipo de violência que o Brasil tem. Melhorou as condições de vida do brasileiro, melhorou a renda do brasileiro, então não se justifica de maneira nenhuma. A gente vai ter que, lá na frente, nós temos que eliminar as favelas. Isso era um discurso que não podia ser feito na década de 70. Né? Eu sou arquiteto lá na Escola de Arquitetura, existia uma idolatria pela favela. A turma, a intelectualidade toda, né, achava que aqueles pobres eram deles. Então, o mundo deles era as favelas. Então, quando a gente falava em substituir favela, derrubar, destruir a favela, tem que ser. Ninguém pode conviver num país vou botar aí no barato, 60% de favela que nós temos no Brasil. É um país que 60%, e se for em relação aos Estados Unidos, se for em relação a um país escandinavo, pode botar aí 70% de favela. E outra coisa, né, Ronald, ali funciona um Estado dentro do Estado, porque o Estado não tem condições de entrar ali. Você não tem acesso, Barbosa. Não tem acesso, aí você tem ali roubo de energia pelas milícias, não são pelos moradores, que ali tem muita gente honesta. Mas aí as milícias dominam aquilo ali, e aí só eles podem vender energia. Os serviços são fornecidos pelas milícias. Você não tem um Estado, energia, telefone. Não existe vacância. Onde o Estado não vai alguém tomar conta, né? E além de vender os serviços que não são deles, como telefonia, água, luz, gás, eles vendem a segurança também. Não, e sobretudo, um detalhe importante para se observar, sobretudo, o chamado o respeito mesmo à cidadania, porque até isso, a questão do eleitorado, o eleitorado estava impedido de votar no seu candidato por obrigação, por uma imposição das milícias. Então, você viu agora o Rio de Janeiro, toda a cúpula da Assembleia corrompida, né, na cadeia, e dominada por quê? A Assembleia é dominada por milicianos. Você vê, Rui, que até as pesquisas no Brasil tem essa margem de erro, porque a pesquisa verdadeira é domiciliar. Né? Quando não é domiciliar, você fica em São Paulo, por exemplo, fica no viaduto do Chá e pergunta onde é que mora. Mas quem sabe se a pessoa está falando a verdade, né? Então a pesquisa é domiciliar. Aqui em Itabuna mesmo a gente fazia na década de 80 a pesquisa domiciliar. Hoje não pode mais fazer. Tem até uns dados aí, Barbosa, que você peça os dados aí. A gente vai mostrar aí já. Você falou de Itabuna, eu queria só ilustrar aqui. Eu participei de uma reunião do MESB a semana passada e
lá foi apresentado um trabalho de um levantamento cadastral do bairro Santo Antônio que o pessoal está fazendo, e se falou justamente isso. Para entrar no bairro, para ir no domicílio, tinha que provar que não pertencia a nenhum órgão público, nada de segurança, nada de polícia, porque senão eles não podiam entrar naquelas ruas. E tem bairro que você tem que pedir licença à gangue, ao chefe. Exatamente. Acho que tem bairro não, acho que todos os bairros hoje tem isso na periferia. Estão dominados pela... Inclusive na campanha política teve candidato que saiu correndo com medo porque não pediu permissão antes para entrar, né? Lá no bairro de Zizo, tem um bairro que chama Baixa Fria. Recentemente agora tem um rapaz aí que faz reciclagem de lixo por conta própria, né? Conhecido como Telebahia. Ele tem uma casinha lá, a gente fez até uma matéria lá outro dia, né? Na Baixa Fria. E aí o pessoal achou que ele era um dedo duro e expulsou ele do bairro sem direito ele tirar nada da casa dele. Está lá a casa fechada. Então é um país que está parecendo um faroeste, um bang-bang da década de 30, né? Não, isso é evidente em qualquer cidade, em qualquer estado. O aparato policial perdeu para a guerra, para o controle, para as milícias e pelo tráfico. E olha que Itabuna deu uma melhorada. Exemplo do gráfico que nós vamos mostrar agora aí. Itabuna antes, até 4 anos atrás, fazia parte dessa lista e com destaque, né? Imagina. Barbosa, mas em termos relativos. Em termos relativos, porque, né? Depende da faixa etária. Existe vamos dizer, a cidade mais violenta a Itabuna é a cidade... não deu para aparecer nesse gráfico aí, só as capitais. Itabuna hoje é a 13ª cidade mais violenta do país. Mas Itabuna configurava na lista até das capitais, inclusive. Ganhava para Salvador. Com todas as cidades. Porque aí só das capitais, mas todas as cidades Itabuna é a 13ª. E perde para a cidade como a mais violenta, Mata de São João, que tem uma característica de ficar perto de Salvador. Então lá é o depositário da bandidagem, né? Então é meio assim, meio errado isso, né? O Mata de São João é o município mais violento. E no entorno de Salvador, acho que tem uns 4 municípios que estão nessa de 1 a 10. Hoje, se você botar toda a grande Salvador ali, a região metropolitana, é em torno de 20 mortes por final de semana. Agora eu queria que ele mostrasse vamos ver o gráfico aí. O Rafael vai botar pra gente aí. Mortes violentas para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, que a maneira de... É o medidor, né? O medidor. Então, Campiã, Aracaju, né? Aracaju. Sergipe, 64,5. Para cada 100 mil habitantes. No Acre, Rio Branco, Acre que já tivemos mortes violentas aí por causa da disputa de terra e tudo mais, né? 60,7. Vem com 60,7 também. Natal aparece em quarto lugar com 56,4. Já Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 52,9. Macapá, 44. Salvador, que é uma capital também violenta, como eu disse aqui, porque soma a região metropolitana, 43,9. Maceió bem logo depois. Agora, interessante aí, um detalhe aí, que somente dessas que estão listadas aí, somente Cuiabá, Palmas e Goiás não estão na região norte e nordeste. A maioria. Você vê que o Rio que houve a intervenção, né, está abaixo dessas dessas 20 cidades, né? Vamos mostrar já a página do Rio de Janeiro, que... Aí você vê, a mais violenta tem 64% por 100 mil habitantes. E veio o São Paulo, que tem menos de 10. Né? E São Paulo que é uma vitória do PSDB, né? Nós não podemos deixar de negar que é uma vitória do PSDB no estado de São Paulo. Atingir índices europeus. Né? Você vê que São Paulo nem aparece nessa primeira lista aí. Né? E São Paulo é a maior população do Brasil. São Paulo, a população da capital de São Paulo hoje, poucos países na América Latina aqui tem. Olha lá, São Paulo é a menos violenta. É a última, né? 7,4. Índice europeu. Você vê o Rio de Janeiro, 20,5. Agora eu queria dizer isso, Barbosa, é interessante o seguinte. Itabuna, né, Itabuna já morreram 22 pessoas em 49 dias. Né? Aí eu fiz uns cálculos, você extrapolando, não é? Itabuna tem um índice de 75% por 100 mil habitantes. Você vê que a cidade mais violenta ali é Aracaju com 60, né? 64. Itabuna, 64. Itabuna tem 75 mortes por 100 mil habitantes. Não, e o pior é o seguinte, você vê países hoje que estão em guerra. Tem menos. Tem muito menos você morte vê que, em comparação com a Bahia, os países da África que estão em guerra tem menos mortes do que a Bahia. Imagina que Itabuna. Né? Nós estamos o dobro de Gâmbia, né? Que está em guerra. Eu acho que nós estamos assim a nível da Síria. Talvez até mais. Né? Até mais um pouco. É absurdo isso, né? E eu acho que, como você falou,
alguma coisa drástica tem que acontecer no Brasil. Não pode ser ações paliativas, porque não resolve. E o problema socioeconômico não explica. Isso não é problema, não é só problema socioeconômico. Isso é um problema, sabe de quê, Ronald? De impunidade. Esse é o problema. É um mix, não é? A um impunidade, mix, a cultura, até a mídia, a mídia, como é que a mídia entra na cabeça do jovem, não é? O jovem que vê um cara como jogador de futebol que se dá bem, né? Por que é que eu não posso ter aquilo? Né? Pô, Ronald, agora o culto à celebridade, essa coisa toda. Que agora acontece. Você vê, a lei veio com o Estatuto da Criança e do Adolescente para melhorar a vida da criança, que realmente tem que estudar e tal. Agora o governo sancionou a lei, mas não deu as condições. Então você hoje tira a criança da casa dela e não dá escola para ela ir. Então ela vai para a rua, ela não trabalha, não tem dinheiro, os pais não podem dar o que ela quer. Um tênis custa R$600, uma calça jeans da moda custa R$100. Eu não conheço ninguém que trabalhou na infância. Quer dizer, eu não digo trabalhou forçado, escravizado, né? Mas trabalhou normalmente. Mas como eu, por exemplo, trabalhou, aos 14 todo anos. mundo gosta, tem orgulho de falar isso, né? Aí vem o Estado e impede isso. Né? Então é um absurdo, e isso é que tinha que ser corrigido, porque o jovem está perambulando sem ter ocupação, aí o traficante copita ele com a ideia de ter um tênis bacana, uma bicicleta, uma moto, e o pai não pode dar, e aí ele vai pro crime, a vida fácil. Eu acho que, se você for perceber, em 80 anos, certo? Há 80 anos passados, a gente tinha 70% da população brasileira no campo. 30% também na tem cidade. isso. Essa equação hoje inverteu. Aí temperou com a droga. É um ambiente, né? Quer dizer, a gente está ainda num estágio de evolução cultural, político e social que não se conseguiu ainda adequar essa massa que migrou do campo para a cidade e que está exatamente no entorno das grandes cidades, que são chamadas favelas, que são o ambiente, exatamente o ambiente fértil para e dentro desse quadro a tendência é piorar, porque você vê o jovem que hoje tem 25 anos, que não estudou, aí não tem chance mais de trabalhar no mercado de trabalho. Ele é mais ou menos irreversível, né? É irreversível. Aí ele quer ter um carro, ele quer ter uma moto, ele vê o caminho mais fácil, ou vender droga, ou matar, ou assaltar. Ontem teve um assalto, rapaz, na Félix Mendonça, meio-dia. É por isso, Barbosa, que nós não discutimos pouco isso, mas o Estado brasileiro, o Estado como um todo, a federação, ela tem que ser repensada. Veja bem, depois da Constituição, porque a Constituição de 88, ela é fantástica do ponto de vista da concessão de direitos, né, de vantagem, ela é de proteção social, só que ela não indicou de onde tirar o dinheiro. De onde tirar o dinheiro. Exato. Essa que está a questão aí. Então, veja bem, você tem um Estado que a cada dia na Bahia, por exemplo, é uma regressão. Há 10 anos, nós tínhamos de 417 municípios, nós tínhamos quase que 60% do território servido por comarca, por promotores. Então, a restrição orçamentária faz com que, assim, para manter o salário dessa elite, o que ocorre? Eles cortam no investimento. Então, por exemplo, Barro Preto, que tinha um fórum, mas segundo eles era caro operar, que manter aquilo, aí qual foi a solução mais fácil? Fechar o fórum, trazer para Itabuna, quer dizer, aqui já estava superlotado, superdimensionado, entendeu? Jogou mais coisa ainda. E lá, que tinha delegado, tinha isso, tinha aquilo, não tem nada. Por quê? O judiciário não quer manter o juiz, nem o Ministério Público, o promotor. O governo do Estado, na sua política de só fazer, porque você vê a política do Estado na segurança, é só a cada ano, a cada gestão, trocar a viatura. Que hoje é alugada. Exatamente. Aí você bota o policial lá, se num pequeno município que já não sobrevive, que vive basicamente da renda dos aposentados e de receitas constitucionais, não tem nenhuma receita própria, aí o Estado transfere para ele a manutenção do veículo, da viatura e a alimentação do policial. Certo? O município não tem, aí é o caos. Por exemplo, Barro Preto hoje, que é um exemplo claro, o tráfico tomou tem 10 dias, uma turma foi lá num tal de buracão, sei lá, pancadão,
matou 3 ou 4 uma jovens, chacina, né? 8, uma chacina, briga de tráfico, porque a cidade não tem. Quer dizer, você tem, claro e objetivamente, você tem cidadãos, né, com justiça e cidadãos de segunda classe sem justiça. Nós vamos fazer intervalo comercial, mas como esse tema é importante, né, a gente pode até dar mais uma pincelada no segundo bloco. A gente volta já. Olá, estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Obrigado você que nos assiste aí pela internet, né? www.tvi.tv.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Em breve novidades aqui, não só nesse programa, mas em toda a programação da TVI. Aguarde a TVI que completou este ano 13 anos de existência, 24 horas no ar e com você através da TVC, né? Bom, estava aqui com o Ronald Rui falando há pouco sobre a questão da violência no Brasil, né? E claro, a nossa cidade, a nossa região que passa pelo mesmo problema, afinal estamos no Brasil e numa região ainda mais complicada, que tivemos aí a crise do cacau, né, na década de 90, e como se não bastasse isso, né, tivemos também o avanço de outras cidades que tirou daqui aquele circulante que vinha sempre consumindo o comércio de Itabuna. Hoje a gente se vê dividido aí com Santo Antônio de Jesus, com Vitória da Conquista, Eunápolis, Teixeira de Freitas, que se tornaram aí grandes centros consumidores também de varejo, de negócio e de serviço. E até na medicina também nós perdemos, né, Ronald? Itabuna que era referência na medicina. Itabuna, e no particular, Itabuna aqui, a gente está perdendo tudo para Ilhéus, né? Aquela história de, em função do limite de Itabuna ser um problema. Eu acho que o maior problema nosso ultimamente aqui, quer dizer, para o futuro vai ser esse limite. Porque nós vamos, vou repetir o que falei, vamos virar uma cidade dormitório. Porque de repente as coisas começam a acontecer no município de Ilhéus, aí vão se alimentar lá, né? Porque de repente quem trabalha ali, uma coisa chama a outra, né? As lojas vão para lá e eles vão pagar o imposto de Ilhéus e eles vêm dormir em Itabuna. Vamos virar uma cidade dormitório. E isso está para acontecer rápido, porque e eu acho que vai sair nesses próximos 10 anos, esse porto intermodal, né? Com o Porto Sul, o aeroporto internacional, para cargas e descargas, enfim. E o centro de logística. Eu soube, inclusive, que tem um grupo de empresários capixabas e paulistas que estão comprando grandes áreas aqui em Ilhéus, né? Próximo a Itabuna, para colocar esses centros de distribuição e logística, né? Que é para atender o porto intermodal. Então, isso que o Ronald está falando não vai demorar muito a acontecer. E como nós não tínhamos competência de mudar o vetor de expansão para Itajuípe, que era a única solução, ou para Ferradas, com mais um pouco de dinheiro, né? Mais de gastos, então nós vamos ter que resolver esse problema a nível federal, não sei como, usar política, juntamente com Ilhéus aí, nossos irmãos de Ilhéus. Então a gente tem que fazer uma parceria no sentido de resolver esse problema de Itabuna, que é um problema vital mesmo para o futuro de Itabuna. É verdade. Eu acho que isso é inexorável, né? Enquanto Itabuna não tiver um vetor de expansão, porque isso é uma questão que que nos afeta, né? A gente é que tem que resolver, porque Ilhéus, eu vejo com muita sabedoria, Ronald reclamar exatamente tudo vai para Ilhéus, mas, por exemplo, essa questão do limite favoreceu ele. Então, tudo que está ocorrendo no município de Ilhéus, por ter essa área disponibilizada na nossa porta, e nós, vamos com o fenômeno da conurbação, nós passaremos a ser meros geradores de imposto, se a gente não tiver soluções de atrair empresas. Quer dizer, a gente na questão da macroestrutura, a gente vai ter que ter água, a gente vai ter que ter terreno para atrair empresas, negócio, e até porque eu acho que o município de Ilhéus, com esse modal que você se refere, ele não vai ter espaço para tanta empresa. Então, a gente vai ter que necessariamente ter. Agora, como diz o Ronald, o melhor caminho, o vetor de desenvolvimento, aponta no sentido de Ilhéus. Mas isso, o poder público tem que ter uma ação efetiva. Lá atrás nós tínhamos condições de arrefecer esse problema, exatamente. Né? Porque uma via é um chamariz de comércio e de urbanização muito forte, né? Então, só para lembrar um pouco da história, a Ferradas era no município de Ilhéus. Na época do nosso governo de Ubaldo Dantas, nós conseguimos, o limite passava ali
Barbosa, onde tinha aquela capelinha que tinha escrito assim, aqui morreu o homem com 200 facadas, lembra? Logo na saída aqui. Na saída antes do bairro do. Eu lembro. Né? Aí nós conseguimos botar para o motel Smiley, ali mais ou menos ali, e passar a Califórnia toda para Itabuna. Porque a metade da Califórnia era de Ilhéus. Né? Já estaria gerando receita para Ilhéus. Aí isso foi feito com uma grande sabedoria política, tanto de Ubaldo, como principalmente de Jabes Ribeiro, né? Que eu sempre elogio o Jabes, que ele teve essa. Vamos dizer, esse ato de boa vontade, né? De desprendimento, a palavra certa é essa. Desprendimento de fazer isso com Itabuna, de resolver um problema em Itabuna. Deixou as mesquinharias de lado, né? E eu acho que lá para as tantas vai ter que ter um prefeito que vai ter esse mesmo... Agora mesmo, viu, Ronald, se Marão fizer um estudo e perceber que ele não vai ter condição de atender a área urbana daqui até as proximidades da CEPLAC, ele vai ter que ceder uma área, porque... Esse condomínio, tudo bem, que fizeram aqui tem vida própria, ele consegue ter a estação de tratamento de esgoto dele, a estação de tratamento de água, mas é uma água captada ali no solo mesmo. Mas e depois? Né? Isso vai crescer, viram outros condomínios e vai se exigir da prefeitura que dê a assistência, até porque ela vai cobrar IPTU, entendeu? Então, e tem uma coisa, todo mundo que mora no Cidadela é Itabuna, né? Como é que vai ser esse relacionamento? Né? O pessoal de Itabuna se reportar a Ilhéus. E esse é um problema que eu venho dizendo aqui, é o maior problema que nós temos aqui, como estrutural, macro, Rui, que nós temos aqui, esse problema do vetor de expansão. Como fazer com a nossa cidade. Olha, não tem 8 anos que a Assembleia é uma comissão, a Comissão de Divisão Territorial da Assembleia Legislativa do Estado, ela se instalou e resolveu resolver, né? Alguns conflitos dos municípios. Isso foi feito tal. Eu me lembro até. Eu acho que não tem nem 8 anos. Não, nem 10, por exemplo. Mas não houve um empenho. Na época, o prefeito de Itabuna era o senhor Azevedo. Certo? E eu digo aí que Itabuna, inclusive, perdeu o território. Além de não ter resolvido a questão, que poderia ter avançado essa discussão no âmbito, porque era uma comissão que estava aberta aos dois lados, e a ideia era exatamente ajeitar. Você me dá aqui, eu ganho ali, entendeu? Era uma solução pacificada. Agora, por exemplo, Barro Preto, que Itabuna ia até dentro da cidade, a divisória é um riachozinho, a ponte, certo? Conseguiu, nessa comissão, avançar o seu território quase que dobrando. Porque tomando área de Itabuna. O limite passou a ser ali na entrada da 415 para lá. Tá certo? Então o Barro Preto quase que dominou o seu... Isso é um problema de diplomacia. E gestão. Só quando as pessoas pegam nesse problema, é na véspera de eleição para ganhar voto, né? Para fazer aquele oba-oba, acirrar o ânimo com Ilhéus, que piora a situação. Sempre é feito isso, né? Isso foi feito, acho que o Coronel Santana fez, Augusto Castro também entrou nessa. Então, esses caras chegam na época da campanha, querem chamar a atenção, e esse acirramento piora a situação. Pior, né? Fica um barrismo. Né? Isso devia ser tratado no âmbito da diplomacia. E vai ter que ser tratado isso. Agora também, você falou aí, né? Na época, eu me lembro, na época dessas divisões que a Assembleia fez, o prefeito era Azevedo. O Azevedo é uma boa pessoa, né? Eu sempre tive assim, uma amizade por ele, uma admiração quando ele estava no CETRAN, tinha um bom trabalho, mas a gente tem que entender a limitação dele. Infelizmente, as pessoas que o colocaram no cargo não pensaram nisso, pensaram em tirar proveito da bondade dele. Mas ele, como administrador, ele é um zero à esquerda. É queda de coisa, aí depois foi substituído por quem? Não é? Por Vânia. Por Vânia, foi um Azevedo piorado. Muito mais piorado, muito mais. E aí a gente está perdendo território. E por falar nisso, vamos dar uma pincelada no problema da Santa Casa, né? Exatamente. A Santa Casa que outra derrota. Outra derrota, inexplicável, uma coisa inexplicável. Né? E o pior é que ninguém comentou. Ninguém está falando né? A não ser só a gente aqui da TV. A gente aqui, o empresário, né, Abud também fez um artigo comentando, somente, não houve, eu acho até que já houve ameaças aí que as pessoas, né, calaram a boca, porque, né, o pessoal vai precisar no futuro, mas falta um pouco de coragem. Falta liderança, falta coragem. Mesmo que ameace lá o Hospital da Costa, não é o Hospital do Cacau, ele pode, o governador perder, para o ano é outra coisa, né? As pessoas precisavam arriscar mais um pouco mais. Exatamente. É porque, na verdade, a alta complexidade cabe ao Estado. O Estado construiu o hospital
certo? E aí tomou para você. Agora, a questão que eu acho que é uma questão correta, agora, correta sobre um aspecto, né? Você era dele, ele tomou para ele. Agora, o que faltou, e eu acho que aí nós todos temos razão, é que Itabuna é um centro também e que termina convergindo todos os 120 municípios para Itabuna. Mas Rui, se a demanda, e se deu certo, Mas é isso que eu falo, é um país que nada dá certo, na hora que uma coisa dá certo, me diga uma coisa da saúde que deu certo em Itabuna, né? Pois é. Nada deu certo aqui em Itabuna, né? A regulação nunca acertaram direito, porque não há verba, não há estrutura, aí a Santa Casa monta, né, um centro de cardiologia fantástico, né? E aí vem e pega, acaba. Hoje vai ser feita a última cirurgia. Hoje vai ser feita a última cirurgia Falta cardíaca, de força política, de compreensão paga pelo regional. SUS, né? E aí eu vou cobrar aqui do prefeito Fernando Gomes. O prefeito Fernando Gomes já falou isso aqui, arriscou o seu passado, a sua carreira política, fazendo essa vinculação com o PT, não é isso? E agora, cadê? E nós temos aqui, cadê Asa de Adan? Cadê Geraldo Simões? É do PT. Cadê Josias Gomes? É do PT. Cadê esse pessoal? Mas o pessoal só vai aparecer na hora de pedir voto. É triste mesmo. Eu acho até que nós chegamos a merecer uma situação dessa. Agora eu tenho a impressão que o prefeito, na primeira oportunidade que tiver, ele vai conversar com o governador, se não já fez, porque eu me lembro que no início da sua gestão, e agora, recente, eu tive num evento do LIDE, né, promovido pelo LIDE aqui em Itabuna, o convidado foi o secretário de Saúde. E lá o prefeito discursou, criticou algumas ações do governo. Na época ele falou até de quanto recebe um hospital para atender uma pessoa pelo SUS, que é ridículo, quanto recebe um médico. E ele prometeu ali brigar também pela Santa Casa, que ele reconhece que é um hospital de referência, de qualidade. Justamente. Então eu acho que se ele não já falou com o governador, deve estar falando, porque realmente... No mínimo, os deputados, mobilizar os deputados federais para manter, quer dizer, dobrar os 20 de Ilhéus com os 20 de Itabuna. E a região, 120, quer dizer, quase 3 milhões de habitantes, teria ampliado seus serviços. O problema é que a gente está aceitando tudo, sempre dizendo amém, de cabeça baixa, e o governador vai sempre tirando. Por exemplo, a 7ª Díris, não, tira de Itabuna, deixa Ilhéus e Itabuna não tem mais Díris, né? A Secretaria da Educação tinha aqui a Direc 7, não, acaba com a Direc 7 e vira só um núcleo, né? Só para diminuir. É como o Rui falou, economizar, precarizando o serviço. Né? Então, por exemplo, para manter os Barnabés. Agora, quem tiver um infarto no Cidadela, ele vai morrer. Porque quem tiver um infarto no Cidadela, ele vai ter que vir em Itabuna, passar por lá de lá, pegar a pista dupla, chegar lá no Banco da Vitória. Chega no Banco da Vitória, depois voltar para poder ir para visitar. É um absurdo, né? Não, mas eu acho que isso vai ser mudado. 2 críticas em uma só, né? É verdade. Bom, vamos fazer mais um intervalo, a gente estourou o tempo já. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco. Olá, estamos de volta, já estamos no terceiro bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Rui Corrêa e Ronald Khalid, falávamos aqui sobre a gestão passada, Azevedo, Vani, né? Alguns problemas territoriais que tivemos aqui, inclusive com Ilhéus. Agora, aproveitar que o Azevedo está na Berlinda e vamos falar sobre as suas contas, que, ao meu ver, já tinham sido aprovadas pela Câmara de Vereadores, mas agora vai de novo a votação, né, Rui? Explica aí pra gente. Foi retirada, então vamos fazer uma nova... Porque ele, para ser candidato, ele precisaria ter as contas aprovadas, aí foram aprovadas, né? Aí essa conta agora volta? Não sei, eu não tenho o detalhe dessa circunstância. Agora, o que é noticiado é que vai ser voltada novamente. Eu não sei qual o fundamento legal para isso. Não tenho essa informação, porque eu fui alertado pela mídia de que ele seria voltado. Essa conta é de 2011. E aí o que eu sei é que essa conta ela tem o parecer opinativo do TCM pela rejeição. A gente está assistindo assim, vamos dizer assim, a depreciação de um político, né? Ele não tem mais força nenhuma, não tem mais como interceder na Câmara, então ele vai ficar a critério mesmo da boa vontade dos vereadores, né? Inclusive, na última vez que foi aprovada a conta dele, se comentou até que tinha uma mala de dinheiro rolando e tal, porque ele precisava ser candidato. Mas hoje não tem mala, não tem mais nada. Não tem poder, hoje, não tem nada. Hoje ele vai ficar realmente na mão da boa vontade dos vereadores. Agora, eu estava falando aqui em off, né, Ronald Rui,
o Tribunal de Contas agora, porque ele dá o parecer técnico, aí vai para a Câmara de Vereadores que usa o critério político. Então fica assim, é melhor, sei lá, de repente o parecer do tribunal não sair mais ou não ir nem para a Câmara, porque ele fica sendo usado como um objeto de política, né? Ele manda o parecer, aí o vereador pega aquele parecer técnico contra o político e ali ele usa barganha política, faz alguma coisa, vamos negociar aqui, vamos passar isso, vamos deixar para lá. E também tem o caso dos tribunais serem aparelhados também, né? Não tem, o Negromonte era o quê? Era do Tribunal de Contas dos Municípios. Imagine que moral tem o Negromonte para ser do Tribunal de Contas dos Municípios. E só foi afastado agora a pedido da Procuradoria-Geral, né? Quer dizer, envolvido até o pescoço com a Lava Jato e continuava lá no tribunal. Fazendo julgamento, né? E aí que eu vi uma repórter, o general Heleno, né? Falando, dizendo que a polícia tem a fama de ser desonesta do Rio de Janeiro, qual é o exemplo que tem as pessoas, as instituições, né? Que ele citou até o próprio presidente, a cúpula e o próprio presidente envolvido em falcatrua. Eu achei uma coragem dele falar isso, né? Nós tivemos agora recente o episódio da filha de Roberto Jefferson, que foi impedida de tomar posse porque foi julgada por um tribunal do trabalho. Agora tem um interino, que é secretário adjunto lá e foi colocado como ministro, que, segundo denúncias, roubava energia da empresa de energia elétrica e foi processado por gato. E ainda o condomínio também processou porque não pagava condomínio. Então, assim, se a gente for analisar mesmo o currículo desse pessoal todo, eu acho que tinha que tirar todo mundo que está no poder. Né? Eu sou totalmente contra, fiquei indignado com o caso da deputada que foi impedida pela posse, sem fazer juízo de valor, entendeu? Que não é da minha competência, do presidente que escolheu ela, deixar de tomar posse, porque tem uma causa trabalhista, né? Eu não sei em que mundo nós estamos. Principalmente a gente sabe as causas trabalhistas aqui no Brasil como são, né? Então, todos nós sabemos disso, né? E tem então não é pelo fato de perder uma causa trabalhista que a pessoa tem algum problema de ordem moral, né? Eu não entendi essa aí. Eu também não entendi, até porque ali ela foi como a pessoa empregadora que teve um problema com o empregado e foi condenada. E aí ela não tem que pagar porque foi condenada, então já foi condenada. Quer dizer, não foi uma pessoa impune, né? É como se você cometesse um crime e pagasse. Foi preso, pagou, acabou, zerou ali. Mas tudo bem. Esse é o Brasil, né? É por isso... Que você não pede umas coisas pequenas e deixa outras passar. É por isso que eu não gosto dessa mitigação da jurisprudência, do STF, com relação à interpretação da Constituição. A Constituição diz que todos, né, só serão, digamos, culpados, né, depois do trânsito em julgado. Tá certo? Então, né, tem uma razão de ser porque que o legislador constituinte colocou isso lá. Sim, e tem outra, mas se julgou... Mas no caso dela, não é nem isso, porque ela não cometeu um crime nesse aspecto, ela perdeu uma causa trabalhista. Eu sei. Quer dizer, quem de nós já não perdeu uma causa trabalhista? Né? Mas ainda assim... E o fato de perder não quer dizer que ela não pagou, ela tem que pagar. Mas eu estou em abstrato, quer dizer, eu não estou... Mas veja bem, num caso específico, você está dizendo que do o ministro... pau que dá Chico dá Francisco. Pois é, né? do ministro. O ministro está ainda tramitando, é um processo penal, não houve uma solução. E por que ele estaria impedido? Não há trânsito julgado, certo? Isso aí, quer dizer, são os excessos, é o que eu chamo a mídia, entendeu? Não se faz, e os juízes no Brasil estão julgando de acordo com a pressão da mídia, certo? E o juiz deve julgar com o que está nos autos. E é o que eu falei, Rui, se for para analisar caso a caso, ninguém vai ocupar cargo. Por exemplo, aqui em Itabuna mesmo está se falando de Geraldo Simões assumir uma secretaria de Estado. Geraldo, todo mundo sabe aqui que deu calote em empresa, dá cheque sem fundo, isso é crime de estelionato. Então, se for assim, ninguém pode assumir cargo público, porque igual a Geraldo Simões tem um monte por aí, né? Se for falar nisso, o Geraldo vai assumir ele se convenceu de que não tem mais chance na política, não sei, né? Porque ele vai arriscar um futuro político, né? Porque ele não sabe. Tem, né? Se é que tem, né? Mas acho que político sempre, né? É igual o Conde Drácula, se você não colocar uma estaca no coração dele, ele sai voando. Então ele vai trocar um futuro político, né? Disputar uma eleição
Ele está perdendo 3 eleições seguidas. Que ele vai pegar um cargo até que de fevereiro a dezembro. Vamos dizer, na boa hipótese, ele continua mais 4 anos. Exatamente. E na pior das hipóteses, ele pode perder tudo de dezembro, né? Mas se isso ocorrer, Romulo, você pode verificar por quem está com o histórico, né, que ele tem hoje, de ter perdido 3 eleições sucessivas, se ele vai para o governo do Estado e aí termina por ganhar, o governador ganhar, e ele permaneça, pode ser uma tentativa de uma recomposição de imagem, certo? Com uma tentativa lá na frente de voltar a prefeito. Eu acho que a jogada é essa, né? Entendeu? Ele deve ter se queixado com o governador, ou com alguém ligado ao governador, por causa desse apego do governador a Fernando, e ele está escanteado, e o governador deve ter dito a ele, então eu vou lhe dar mais uma chance aí, você aparece aí. Mas acho que isso é da cultura do PT. O PT, eles brigam entre eles, mas eles, como diz... É uma religião. Como diz Juvenal Mainá, ele não tem, o PT não tem a cultura de abandonar companheiros. Não sei não, viu? Não Palocci tinha, viu? que eu diga, né? Palocci está lá querendo... O Palocci está querendo sair da gaiola. Mas ele tem denúncias aí fortíssimas ainda a serem feitas, né? Eu estou muito curioso com essa eleição, porque o PT eu acho que não vai ganhar em lugar nenhum, né? O único lugar que tem chance de ganhar é na Bahia. A Bahia se transformou no reduto final do PT. Né? Porque tendo o governador do PT, isso vai dar força para eleger mais prefeitos, vai eleger deputados. Então eu quero saber até que ponto o desgaste do PT, quer dizer, o PT já entrou em desgaste, né? O PT fez ao contrário do que fizeram na África do Sul. Na África do Sul, para o partido, o PT de lá não sucumbir, botaram o Lula de lá para fora. Aqui não, aqui vão deixar o PT sangrar para salvar Lula. Tentar salvar Lula, né? Que passa, porque Lula ficou maior do que o partido. Deixa de ser uma análise política e estratégica para ser uma coisa personalista. Um culto. Foge. Né? Por falar nisso, né, tem uma questão aí da candidatura de Lula, né, já que a gente está falando de Lula, que ele pode não ter a sua candidatura registrada, e o Haddad, né, que foi o prefeito de São Paulo, colocado pelo Lula, que era considerado um poste, perdia para Celso Russomano, né, que é da Igreja Universal, acabou o Haddad ganhando em primeiro turno, surpreendendo todo mundo. E o Haddad diz a Ciro que PT sem Lula não terá candidato. A confusão é porque o Haddad tem um bom relacionamento com o Ciro, né? E jantaram juntos, né? E sabe que Haddad e o Jacques Wagner são os dois prováveis postes, né? Então a turma da Gleisi Hoffmann não gostou, né? E foi para cima do Haddad. Haddad foi fazer uma composição, né? Manter as relações políticas com o Ciro, que é um amigo dele e tal, né? E que o Ciro na base das pesquisas, ele é o provável, né? O virtual herdeiro do acervo da esquerda brasileira. E ele está com essa esperança mesmo, né? Ele agora, inclusive, ele está se reposicionando, entendeu? Porque ele percebeu que essas análises aí de que se fora Lula, a tendência do voto de esquerda é para ele, e ele aí já está amainando o discurso. Justamente. Segundo a coluna da revista Exame, né, a coluna diz aí que Ciro não gostou das palavras de Haddad. Já pesquisas eleitorais apontam que o pedetista, né, o Ciro Gomes, aparece como o segundo que herdará mais votos de Lula, caso o ex-presidente não consiga ser candidato, que tudo indica que não vai ser. Bom, mas nesse país tudo é possível, né? Tudo indica, mas tudo é possível também. A gente não pode afirmar nada, né? Tem que esperar para ver. Se tratando da política brasileira e da justiça do Brasil, que é muito politizada, politizada no sentido de misturar as coisas, né? De repente alguém pode entender lá no STE que o Lula deve ser candidato. Agora está interessante a gente ver aonde vai parar o Ciro Gomes, porque o Ciro vem de Collor, né? A trajetória dele é uma trajetória incrível. Ele vem de Collor, depois virou Tucano, né? E agora ele PDT tende para a esquerda, né? Já mudou o discurso, faz um discurso heterodoxo, né? Que é um perigo, né? E o Fernando Henrique elogiou ele, mas disse que
que ele não se aprofunda muito nas coisas, eu, né? eu confesso Eles a você... têm uma inimizade, Eu né? confesso a você, Ronald, eu não sei qual é o pensamento de vocês, eu como cidadão brasileiro, eu não consigo dar credibilidade a Ciro Gomes, eu não consigo entender que aquilo que ele está falando é uma verdade, né? Me parece que ele é um oportunista que quer chegar ao poder de alguma forma. Eu acho que ele não... Ele é preparado, isso é indubitável. A questão de Ciro é exatamente que ele fica escolhendo, né, a polêmica. Ele vai se acomodando de acordo com as circunstâncias, né? E aí, não, de certo modo também, ele que fala tanto do espectro político, da legalidade, dos partidos, ele é quem menos pode falar disso, né? Porque ele migrou, ele foi da juventude da Arena. A origem dele, né, de uma família tradicional lá de Sobral, domina a política lá há quase 40 anos e de fato, coronéisinho mesmo, porque isso que é uma coisa familiar, ele, o irmão, o sobrinho, a mulher. O avô foi tudo, perfeito, eu entendeu? acho. E se juntou ali aquela oligarquia econômica, industrial do Ceará, que a relação dele pessoal é com Tasso, Gereissati, né? E são os coronéis, digamos, pós-moderno, né? Então, porque antigamente a gente tinha aquele coronel do Exército, César Caos, né? Tinha Adalto Bezerra. Mas já é um avanço, né? Passar aquele pessoal para como é o nome dele, o amigo do Ciro, lá o mentor do Ciro, o Tasso Gereissati, né? Foi um avanço, porque o Tasso foi um bom governador. Né? E o Ciro também foi um bom governador. Tanto que... Agora o modus operandi que eu digo não diferencia nada dos coronéis antigos. A velha política. E não pode diferenciar. A política é a política brasileira. Quem não for nesse viés aí, está fora, né? Não tem santo, né? Não tem santo. Bom, vamos fazer um intervalo comercial e aproveitar essa saída de bloco para só dar uma pincelada internacional, porque essa coisa hoje é global, né? A última do Trump, governo americano, que em uma reunião com a entidade de classe representando a sociedade americana, acatou uma sugestão de um cidadão americano. Ao invés de desarmar a população, tem que dar arma aos professores. Vamos para o intervalo, depois dessa a gente volta já já. Estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Esse é o último já? O último. Passou rápido, né? Estou aqui com Ronald Carlos de Rui Correia. Estamos falando sobre assuntos que interessam a todos nós, né? Assuntos regionais, locais. E a gente sempre dá uma pincelada aí por fora também, no Brasil todo. Acabamos de falar da política nacional e internacional também. E tem algumas amenidades, tem algumas coisas que a gente vai colocando aí para você também ter a oportunidade de comentar com a gente. É a questão do Neymar e Casagrande, né? O Casagrande fez um comentário num dos jogos aí do Neymar pelo Paris Saint-Germain e desagradou o Neymar, o pai do Neymar respondeu, a mídia internacional repercutiu isso. E o Neymar, a Globo sempre fala o seguinte, ela não só compra a Copa do Mundo, mas ela compra também direitos de jogadores da entrevista. Então, técnicos, jogadores, só dá entrevista à Globo. Ela paga por isso, né? É um mercado paralelo que está acontecendo aí. Às vezes o torcedor fica sem entender, porque eu não vejo entrevista do técnico na outro canal, eu não vejo entrevista de Ronaldinho, de Neymar agora. É por isso, a Globo compra. E aí o Neymar já colocou em posição aí para a Globo, né? Ou ele ou o Casagrande. Isso é a destruição do futebol brasileiro. O que se transformou no futebol brasileiro? Né? Um jogador manda na televisão, até você submete o jogador. Né? Isso é horrível. Né? E o Neymar é um craque, um dos maiores do mundo de todos os tempos, mas não passa credibilidade. É um menino ainda, uma criança. É uma criança mimada. Não é nem uma criança, é uma criança que a gente fala na idade, né? Não tem liderança. É criança na mentalidade. Não tem liderança, não é maduro. Você vê o que aconteceu, Ronald. Eu acompanho o jogo dele pelo... Eu não gosto do campeonato... Nenhum campeonato europeu eu gosto, na verdade, porque... São campeonatos de duas equipes, né? Você vê a Espanha, quem predomina é Real Madrid e Barcelona, o resto é coadjuvante. Lá na França só tem o Paris Saint-Germain que investe. Hoje pertence a um empresário internacional. Mas eu acompanho só para ver esses jogadores brasileiros atuando, porque me preocupa a Copa do Mundo. Aí você vê o Neymar de birra, por exemplo, com o Uruguai, porque o Uruguai criticou ele, o Cavani, porque ele tirou férias
e o Cavani não pôde tirar férias, tirou 3 dias a mais, foi multado pelo clube. Aí o Neymar não passa a bola para o Cavani. Aí teve um jogo lá que ele foi até vaiado, porque o Cavani precisava marcar o 100º gol e ele não deu a bola para Cavani. E nesse jogo o Neymar teve a oportunidade de dar as bolas e até de um pênalti não deu para o Cavani, e foi vaiado. Esse jogo ele marcou 4 gols e foi vaiado. Porque a cultura do europeu, do francês, é aquela cultura não só de ver a vantagem, né? Ele quer ver a harmonia, ele quer ver a equipe, né? O nome já diz, equipe. Se você joga em equipe, você não pode ser individualista demais, né? E todos os jogadores brasileiros que passaram por lá fizeram sucesso sendo individualista, mas no tempo certo, na hora certa, como Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é mais uma criança mimada, É, né? uma criança mimada. A gente teve esse exemplo, Ronald, num jogo aqui no Brasil, Santos e Corinthians. O técnico era o Dorival Santos. Dorival tentou substituir... Dorival Júnior. Tentou substituir o Pato, o Ganso, aliás, né? É tudo da minha família, é Ganso, Pato. Mas é o Ganso que jogava com o Neymar. O Ganso disse que não saía e o Neymar deu bronca no Dorival de dentro do campo. Isso foi visível, teve leitura labial. O Dorival, naquela época, criticou muito o Neymar. Outros treinadores ficaram ao lado do Dorival. Eu acho que o Casagrande falou que ele era alienado. E falou a palavra certa. Os jogadores brasileiros são alienados mesmo, né? É porque hoje o cara, quando chega naquele estágio, né, que ele chegou o Neymar... São alienados. São alienados. Hoje humildade, berço. Eles não... Outra coisa, eles não vivem do futebol. Quando eles saem do estádio, o que menos eles pensam é futebol, entendeu? Eles são tratados como uma celebridade, um artista internacional. Aí tem o estádio para dizer o que ele vai falar, o personal estádio, o personal isso, o personal aquilo. Quase sempre as entrevistas... Tem assessor de imprensa, e ela tudo se é controlado. Porque é, tipo, agradeço primeiro... só fala isso, só fala aquilo. Primeiramente quero agradecer a Jesus, agradecer a minha família, aí depois que ele vai falar o assunto que interessa. Então é tudo hoje e controlado. Por falar em coisas inusitadas, né? Você falou aí, isso é uma coisa inusitada, a gente tem que falar aqui a respeito da matéria da UNB. Né? A UNB, a Universidade de Brasília, a universidade fundada por Darcy Ribeiro, né? Um professor da UNB criou uma matéria chamada O Golpe de 2016, né? O Golpe de Dilma. Né? Isso é um absurdo. Primeiro, o petista maluco tem em todo lugar, né? Mas ele fez uma tese de doutorado, eu acho. Primeiro como é que se faz uma tese de doutorado, o dinheiro pago político, né? Para falar sobre o golpe de 2016. Um golpe que não houve. E depois como é que a universidade deixa que se faça isso. Então, o que a gente deduz daí, Rui, é que é um aparelho todo em função de uma ideologia. Porque lá um negócio desse para funcionar, tem que ter a autorização do conselho universitário. O conselho A, o conselho da matéria dele, o conselho depois que vai acima. Para chegar, mas está tudo aparelhado. Está tudo aparelhado. Mas é por isso que é urgente o Brasil se livrar das universidades públicas. É urgente. Mas eu não vejo como ser urgente, Ronald. O interesse é urgente, mas não tem como tecnicamente se fazer isso sem prejudicar muita gente, entendeu? Não, mas prejudicaria muita gente. Agora, tem que o problema bolar do uma Brasil, transição o problema qualquer, do Brasil, mas o problema do Brasil, Ronald Rui, no meu ponto de vista, ele está na mente do brasileiro. O brasileiro hoje que defende, não o Lula em si, né, mas os atos do presidente e do ex-presidente, os atos errados que a justiça está aí mostrando e condenando, essas pessoas de um jeito ou de outro tiravam proveito ou vislumbravam a maneira de tirar proveito do governo quando o Lula estava lá. Então a gente vê que tem muita gente que tinha ONG, associação e que recebia muito dinheiro. Né? Tem professores que recebiam... o aparelho, né? O aparelho, a cultura tinha os meios de alguém burlar e receber dinheiro. Então, essas pessoas têm que defender, tem que defender entre aspas, o Estado paquidérmio, é o Estado elefante. Aí todo mundo em torno, aí é o nosso, é o meu, o seu, o nosso dinheiro para bancar isso. Aí eles dizem também, e eu reconheço que tem isso também, alguns dizem assim, mas na época de Fernando Henrique só quem ganhava era o grupinho dele, tinha um grupinho lá que ganhava, mas e ganhava mesmo, mas um erro não justifica outro. Quando eu falo em acabar
às universidades, não é porque é só a esquerda aqui, é porque o Estado é incompetente, não existe isso em lugar nenhum do mundo. A gente tem que imitar aquilo que deu certo, não precisa você inventar a roda, né? Não existe lugar nenhum do mundo, nos Estados Unidos não tem universidade pública, na Coreia, que é o exemplo né? Não tem, então tem que acabar. Não, e o pior com do isso. Brasil é que ela é pública, entre aspas, né? Porque se você fizer uma pesquisa em qualquer universidade pública do Brasil, 80% do estudante é de classe média alta. Pior é por né? isso. O pobre mesmo, só tem vaga lá. Assim é exatamente Justamente isso. através das cotas criadas no governo do PT. É cota do negro, é cota do índio. Se você Pô, tirar essa Virou uma farra. Virou Foi uma farra. solução que encontraram, foram essas cotas. Mas eu conheço muita gente, preto, pobre, índio, que, sabe, que chegou sem as cotas e são contra Mas as não é a cotas. maioria, né? Infelizmente é uma minoria. né? Entendeu? Você vê a UNE, a Unidade Nacional de Estudantes, que antigamente era uma entidade forte, que se respeitava, né? Vivia do seu Vivia dinheiro, do que seu próprio arrecada. dinheiro. Hoje é um aparelhinho do PCdoB. Hoje um aparelho PCdoB. Recebe Dá recurso serviço do público. PCdoB e da esquerda. Recebe para fazer sede, dinheiro público Não, para e- fazer e- festa. eu acho que esse, até pra fazer exemplo, protesto. esse exemplo de Brasília foi a gota d'água. Isso é uma coisa assim inusitada que não dá para acreditar, né? Agora, viu, deixa eu trazer a balha um segundinho só, a questão do tuiutão, né? Tuiutão é como a grande mídia está apelidando o Michel Temer, né? Aí, de repente, essa semana a pauta toda foi exatamente Por quê? Tuitão? Tuitão, porque Da escola de samba. da escola de samba, e como era do ele, PT. ele é o vampirão, né? Colocaram, então, uma parte chama de vampirão, o outro tuiutão. Porque foi o destaque da escola, foi a figura dele se montar não vi, eu não vi o vestido de carnaval. vampiro, né? Só que essa semana, toda a imprensa, toda a mídia descobriu que ele é capaz de ser candidato a presidente da República, e isso mexeu no entorno de todas as outras candidaturas. Né? Porque vai que dá certo a intervenção, né? Quem é que vai receber o... E ele com a caneta na mão. Não, e você sabe que o único empecilho que teria para isso era o acerto do PSDB com o PMDB. Só que o PSDB pulou fora do barco, né? Então deixou ele livre para ser candidato. E o PMDB tem maioria lá, se quiser. O maior partido do país, com a caneta na mão. E se essa economia continuar não crescendo? E com a cúpula de raposas que tem ali, né? E lá na frente, na pior das hipóteses, se ele não conseguir Você ganhar... arrumar um time com raposa, mais do que como é que chama? O Gatangorá, né? Quem é o Gatangorá? O Romero Jucá. O Gatangorá é o do Rio de Janeiro, o Moreira Franco. Moreira Franco, né? Tem Eliseu Padilha. Eliseu Essa Padilha. trinca aí, sai de baixo. Tem um de Alagoas que é o pior de tudo, né? A única volta... Renan tá Não, fora. não tá Renan tá isolado. fora. E a única volta, a única presença dissonante disso aí é Gedel, que está na cadeia. E não se engane, se lá na frente ele não conseguir ganhar, ele se juntar com o PSDB ou com outro partido e ser o vice de novo. Né? A gente vai encerrar o programa, né? Acabou o tempo aí. Por hoje é só, a pena que o programa acabou, mas a gente volta na próxima semana, né? Um abraço, Um abraço, então, a todos. Ronald. Um abraço. Um abraço a todos e até lá.